Adela oferece tamales para Geraldo, mas ele, de forma gentil, menciona que acabou de sofrer uma síncope. Sem graça, Adela se dá conta de que não havia pensado nisso. Quando ela tenta tirar o prato, Geraldo insiste em provar. Ele admite para Adela que há semanas ninguém alegrava seu dia. Mirtes, observando à distância, pergunta o que está acontecendo. Nesse instante, Geraldo se engasga ao provar os tamales e Mirtes pergunta a Adela o que ela deu para ele comer. Nélida tenta alimentar Clarinha, mas a menina resiste. Dário convence Clara a comer, prometendo levá-la para passear no jardim. Clara sorri e pergunta se Álvaro está com Samantha. Surpreso, Dário questiona como ela conhece Samantha e Clarinha responde que Dário falava dela, pois reconhece sua voz. Nélida socorre Geraldo, enquanto manda Mirtes e Adela saírem. Ângela procura por Salma. Mirtes repreende Adela por ter levado comida a Geraldo, afirmando que foi uma atitude ignorante. Adela justifica que só queria ajudar, mas Mirtes proíbe Adela de se aproximar de Geraldo sem sua autorização e pede que ela se retire. Pressupondo que Ângela esteja lá fora, Leonardo pede ao policial que a chame, mas é informado de que ela não está presente. Álvaro pergunta a Samantha como está Geraldo e ela responde que ele não precisa fingir preocupação. Álvaro admite ser responsável por várias coisas, mas não pela morte de Beatriz e muito menos pela má relação entre Samantha e Geraldo. Samantha afirma que a relação com seu pai ficará ainda pior porque expulsou Ângela e Adela de casa. Quando Álvaro questiona o motivo, Samantha o acusa de querer manter Ângela por perto. Álvaro responde que Ângela não tem mais função na casa agora que Beatriz se foi e que sua saída foi o melhor. Com Ângela fora, ele e Samantha poderão construir uma vida tranquila juntos. Ângela aceita a proposta de Salma e decide se afastar de Leonardo. Salma exige que Ângela jure que ficará longe e não revelará nada sobre o acordo. Salma avisa que se Ângela a trair, negará tudo e a acusará. Ângela garante que não é um lixo como Salma. Salma diz que Ângela precisa ser convincente ao terminar com Leonardo. Ângela explica que a forma como fará isso é uma decisão sua e Salma saberá, pois ela sim cumpre sua palavra. Ed encontra Ângela para apressá-la sobre o trabalho de Duarte, mas Ângela explica que Samantha destruiu seu projeto, queimando seus livros e cadernos. Além disso, Ângela revela que Salma está pressionando-a a terminar com Leonardo em troca de sua liberdade. Revoltado, Ed afirma que Salma não tem amor por Leonardo. Ed se prontifica a ajudar Ângela com o trabalho de Duarte e juntos se dirigem para a vila. Ed entrega 2 sacos de lixo com os pertences de Ângela que Pablo e Luz trouxeram da casa dos Vegas. Adela agradece a Ed por ter sido como um irmão para Ângela. Ed afirma que ama muito sua amiga e deseja conversar muito com Adela. Ângela conta a Adela sobre a proposta de Salma para tirar Leonardo da prisão. Adela aconselha a Ângela a falar com Leonardo, mas Ângela se recusa, pois sabe que ele preferirá ficar encarcerado. Ed ressalta que Ângela terá que partir o coração de Leonardo para que ele fique livre. Ed e Ângela trabalham incansavelmente no trabalho de Duarte, até que Ed acaba adormecendo. Dário pergunta a Flávia se Clarinha já pode iniciar a reabilitação, mas Flávia explica que precisam proceder com muita cautela. Dário menciona que Clara disse seu nome. Flávia reconhece que é um grande avanço, mas isso não significa que ela se recuperará completamente e muito menos rapidamente. Dário acredita que sim. Flávia expressa satisfação pelo caso de Clara ter reacendido a paixão de Dário pela medicina, mas ressalta que ao sair de um coma nem sempre é possível recuperar todas as funções do corpo. Dário está determinado a ajudar Clara. Flávia questiona se Dário não está levando esse assunto de forma muito pessoal. Dário sugere que sua mãe vá dar suas aulas na universidade. Álvaro chega para visitar Clarinha. Nancy informa Leonardo que estão tentando um acordo com o irmão do ciclista e Ângela tem certeza de que Leonardo será libertado ainda hoje. Leonardo deduz que Salma pagará o valor que Gregório está exigindo e hesita em permitir isso. Nancy sugere que Leonardo não desperdice essa chance.
Leonardo pergunta por Ângela e comenta que ela está agindo de forma estranha. Nancy concorda que Ângela está se comportando de maneira incomum e promete informar que Leonardo quer falar com ela. Apressada, Ângela deixa cair as páginas de seu trabalho na rua, enquanto Ed liga para apressá-la, avisando que Duarte não permitirá sua entrada na aula se ela se atrasar. Ângela recolhe as páginas e explica que a impressora da faculdade estava quebrada e que precisou imprimir em outro lugar. Álvaro se anima ao ouvir a voz de Clara, que pergunta sobre seus pais. Álvaro revela que eles faleceram no acidente, mas garante que nunca a deixará sozinha. Mirtes visita Leonardo e expressa sua tristeza por ele não ter contado a verdade sobre o acidente, mas o que mais a feriu foi ele não a querer por perto em um momento difícil, culpando Ângela por tudo. Leonardo questiona o que Ângela tem a ver e, segundo Mirtes, desde que Leonardo está com essa garota, ele mudou muito. Leonardo acredita que aquele não é o momento nem lugar para discutir. Leonardo informa que talvez fique livre ainda hoje. Mirtes deduz que a família do atropelado vai querer dinheiro em troca, pois conhece esse tipo de gente. Leonardo se sente culpado, mencionando que talvez o garoto nunca mais possa andar. Para Mirtes, o que importa é que Leonardo ficará em liberdade e seu prestígio como médico não será afetado. Leonardo repreende Mirtes, que sugere pedir ajuda a Geraldo, mas Leonardo a proíbe de fazer isso. Mirtes prefere ir embora, expressando que aquele lugar e Leonardo a fazem mal. Duarte comenta com Flávia que Geraldo deveria ter se preparado psicologicamente para algo inevitável, como a perda da esposa. Flávia não sabe se isso é possível, mas Duarte garante que é, embora não seja fácil nem agradável. Flávia pergunta se Duarte ainda está usando o método de avaliação de 10 ou 0. Duarte responde que sim, pois acredita que é a única maneira de os alunos aprenderem e se comprometerem com o conhecimento. Flávia não tem certeza disso, pois acha que os alunos se comprometem por medo de serem reprovados e não por amor ao conhecimento. Duarte admira mulheres com opiniões fortes como Flávia, mencionando que sua esposa era escritora e refutava tudo o que ele pensava, mas foi embora com seu novo parceiro. Duarte demonstra interesse em Flávia, que fica sem graça. Samantha leva chocolates para o pai comer quando estiver melhor, esperando que ele não esteja mais aborrecido com ela. Geraldo pergunta por que não estaria, considerando a maneira como Samantha se comportou com ele e Beatriz. Samantha pede desculpas por não ser tão boa e perfeita quanto o pai. Geraldo responde que ela não precisa ser perfeita, e Samantha admite que às vezes suas emoções a dominam. Geraldo reforça que Samantha deveria ter estado ao lado de Beatriz, mas ela explica que a dor era insuportável. Geraldo expressa sua decepção com a filha e com a pessoa que ela se tornou. Ele afirma que, embora Samantha seja perfeita nas redes sociais, por dentro ela está apodrecida. Samantha está cansada de insultos e julgamentos, mencionando que seus pais nunca apoiaram em relação a Álvaro. Geraldo concorda, dizendo que não consegue e não quer apoiá-la. Ele pede que Samantha e Álvaro comecem a procurar outro lugar para morar, pois não os quer mais em sua casa. Ângela chega 6 minutos atrasada para a aula de Duarte e suplica para que ele aceite seu trabalho, explicando que perderá a chance de se candidatar à bolsa de estudos. Ângela tenta justificar que a morte de Beatriz dificultou tudo, mas Duarte a interrompe, perguntando se seu sobrenome é Vega, sugerindo que ela não use desculpas para sua desorganização. Duarte se recusa a aceitar o trabalho de Ângela e avisa que ela perdeu o direito ao exame bimestral, resultando em uma nota 0 automática. Ângela fica arrasada e sai, enquanto Salma se mostra satisfeita. Dário traz um café para Leonardo e expressa seu pesar, admitindo que não o odeia, apenas não gosta muito dele. Dário reconhece as habilidades médicas de Leonardo e deseja que sua carreira não seja prejudicada dessa forma. Além disso, sente que é seu dever apoiar um colega do hospital. Leonardo pergunta sobre a situação atual do hospital. Dário informa que Clarinha despertou, deixando Leonardo contente. Enquanto detalha a situação, Dário oferece algo para Leonardo comer.
Nancy, Ângela e Salma estão reunidas com Gregório enquanto Salma simula uma transferência bancária para ele. Nancy cuida dos detalhes contratuais para garantir que Leonardo seja libertado ainda hoje. Samantha encontra um documento no quarto dos pais antes da chegada de Geraldo. Geraldo está se preparando para sair do hospital quando Ângela o visita para informar que não está mais trabalhando em sua casa, agora que Beatriz não está lá. Geraldo assegura que ela pode ficar, pois é o que Beatriz teria desejado. Geraldo questiona o que Samantha ou Álvaro disseram a Ângela. Ela mente que não fizeram nada e explica que não quer permanecer em um lugar sem uma função definida. Geraldo oferece ajuda para que ela possa trabalhar no hospital, o que Ângela agradece e admite que será muito útil. Geraldo percebe que Ângela está preocupada com algo mais e sugere que ela converse com ele como se estivesse falando com Beatriz. Ângela teme que Geraldo pense que ela está se aproveitando da situação, mas menciona que a dela sempre cozinhou muito bem e com amor. Geraldo decide contratar a dela como cozinheira em sua casa, elogiando os tamales que ela preparou como os melhores que ele já provou em anos. Ângela agradece profundamente a Geraldo por tudo, mas ele responde humildemente que é ele quem agradece. Álvaro indaga Abraão se ele suspeita que esteja envolvido em negócios obscuros com o fornecedor. Abraão adverte Álvaro sobre seu tom de voz ao falar com ele, relembrando sua importância na empresa. No entanto, Álvaro aconselha-o a apresentar provas se pretende acusá-lo, lembrando que também é acionista. Abraão frisa que Álvaro possui uma participação minoritária. Álvaro concorda, mas enfatiza seus direitos e acusa Geraldo de estar por trás disso, insinuando que querem afastá-lo da empresa. Abraão adverte que se Álvaro cometer um erro, será o primeiro a puxar seu tapete. Álvaro adverte que ambos devem ter cautela. Nancy informa Leonardo que ele está livre e sugere que ele agradeça a Ângela e Salma. Tristemente, Geraldo entra em seu quarto pela primeira vez após a morte de Beatriz e pergunta a Luz por que Ângela saiu da casa. Luz revela que Samantha expulsou Ângela e a dela, além de mandar Dalva colocar as coisas de Ângela em sacos de lixo e queimar seus livros. Geraldo pede para conversar com Samantha assim que ela chegar. Mirtes fica surpresa com a visita de Júlio. Geraldo questiona Samantha sobre por que ela expulsou Ângela e sua mãe de casa e queimou os livros da coitada. Samantha responde que não precisam mais dos serviços de uma enfermeira. Geraldo informa que contratou a dela como cozinheira e repreende Samantha pelo tratamento dispensado a ambas. Samantha defende suas ações, afirmando que faria tudo novamente, pois Ângela e a dela não voltarão a pisar naquela casa. Geraldo lembra que a casa é dele e, portanto, as regras são suas e que Samantha é a única que irá embora junto com o marido desgraçado. Samantha apresenta o testamento de Beatriz, onde ela é nomeada como a nova dona da casa. Geraldo expressa seu repúdio, chamando Samantha de monstro, mas ela justifica que é apenas a nova proprietária da casa e que sua decisão é que Ângela e a dela desapareçam de lá para sempre.